Então essa era a prova de vocês, né? A maioria dessas questões aqui, das 6, foram tiradas lá dos exercícios propostos. Bem, bora lá. Considero uma prova muito difícil, não. Talvez as 3 primeiras. Primeira questão, um ponto. Transforme o polinômio x elevado à quinta mais x elevado ao quadrado menos 1, menos x menos 1, igual a 0 em um produto de 2 polinômios. Então, ainda deu uma modificada nessa questão. Ela só queria que transformasse em um produto, tá? Alguns conseguiram chegar em outro lugar já, mas eu considerei. Então, bora lá. A ideia aqui é transformar em um produto. Então, eu vou pegar o x à quinta menos o x mais o x ao quadrado menos 1 igual a 0. Eu só troquei de lugar. Eu vou ter que resolver por agrupamento. Então, aqui eu vou colocar o x em evidência. Vai sobrar o x elevado à quarta, o menos 1. E aqui eu vou continuar dessa forma, tá? Só reescrevi. Esse x à quarta aqui dentro eu posso escrever como x ao quadrado elevado ao quadrado menos 1. E esse 1 eu posso colocar ele elevado ao quadrado também, que não vai modificar a minha questão. Certo? Porque se eu tenho a diferença entre dois quadrados, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um termo que a gente chama de positivo e um termo que a gente chama de negativo. Certo? E aí vai ficar, lembrando que esse cara aqui é o quadrado e esse cara aqui é o quadrado também. E vai sobrar o x menos 1 igual a 0. Aqui eu já tenho produtos, ó. Mas se eu reparar, eu tenho um x aqui, ó, ao quadrado menos 1. E um x ao quadrado menos 1 aqui também. E aí eu vou fazer um agrupamento, considerando que aqui na frente desse cara tem 1. O que eu vou fazer? Agrupar. X ao quadrado menos 1. Então os dois eu vou escrever como apenas 1. Vezes o que sobrou. O que sobrou? Sobrou o x quadrado mais 1, mais o 1 aqui, ó, da frente desse cara. Certo? Aí teve aluno, até aqui já estava bom. Teve aluno que continuou. Não tem problema não. Ele fez a propriedade distributiva aqui, certo? X ao quadrado vezes x, dá x ao cubo, x ao quadrado vezes 1 dá x, mais 1. Até aqui eu já consideraria, tá bom? Então essa é a resposta da primeira. Bora para a segunda. A segunda eu tenho x ao cubo mais x elevado ao quadrado menos 4x menos 4. Aí ele deu as alternativas, né? Mas eu posso fazer aqui, ó, x ao quadrado, coloco em evidência esses dois aqui. Sobrou x mais 1. E se eu colocar em evidência esse 4 aqui, sobra x mais 1 também, ó. 4 é o fator comum em evidência, 4 negativo. Aí eu vou agrupar, tem x mais 1 aqui, x mais 1 aqui, o que eu faço? X mais 1, que multiplica x quadrado menos 4. Só que não tem alternativa ainda, que eu poderia marcar. Mas eu posso reescrever esse x quadrado menos 4 aqui, ó, como x ao quadrado menos 2 elevado ao quadrado. Certo? E aí o que eu tenho agora? Eu tenho uma diferença entre dois quadrados, que eu faço um positivo e faço um negativo. Então essa é a nossa segunda questão. Questão 3. Transporte alternativo é uma maneira de se locomover usando meio diferente dos tradicionais. A bicicleta é um exemplo disso. Em alguns lugares ela é usada porque é mais barata, como no interior do Brasil. E em países como a Índia, China, etc. Outras pessoas escolhem andar de bicicleta por questão ideológica, porque elas não agridem o meio ambiente, não causam tanto transtorno quanto aos carros. Usando uma bicicleta, uma pessoa sai do ponto A, vai até o ponto B. O percurso dado em quilômetros é representado pelos segmentos AC, CD, DC. Está esboçado no gráfico a seguir. Bem,
Algumas coisas são bem fáceis de identificar aqui. Ele quer saber essa distância que ele percorreu, né? Então, ó, partindo do princípio que eu tenho 5 aqui, 5, cada divisão dessa vale 5, então eu tenho 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui. Então, a pessoa para percorrer aqui andou 15. Aqui eu não sei ainda, mas aqui eu consigo. 5, 5, opa, eu não sei se vocês estavam vendo. 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui. Aí aqui a pessoa andou mais 5, 5, 5, 5. Então, essa distância aqui, ela andou 20. A dificuldade dessa questão era descobrir essa distância aqui. Mas se eu, né, observasse isso aqui, eu poderia formar um triângulo retângulo. E essa distância vale 5, 5, 5. Essa distância aqui vale 15. E aqui vale 5, 5, 5. Essa distância aqui também vale 15. E eu pudesse aplicar um teorema de Pitágoras, que aqui o x é a distância que eu estou precisando descobrir, eu poderia fazer x ao quadrado é igual a 15 ao quadrado mais 15 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 225 mais 225. X elevado ao quadrado é igual a 10, vai 1, 5, 450. X é igual a raiz de 450, não é isso? Só que aí você ia ficar tentando achar a raiz exata de 450, só que não existe a raiz exata, né? Mas, como está na sua casa, você poderia ter acesso a uma calculadora, você pode descobrir que é aproximadamente 21. Mais um pouquinho, 21,21. Certo? Ah, tá aqui, ó. Ele mandou usar a raiz de 2 como 141. Então, você pegar o 450 e a fatorar o 450, dividir por 2, né? 450 por 2 vai dar 225, né? Aí você ia pegar isso aí e ia dividir por... Se eu somar 2 de 2 é 4. 4 e 5 é 9. Podia dividir por 3, né? Dividir por 3. Você ia pegar 225, dividir por 3, que daria 75. 75 continua dividindo por 3? Sim. Eu poderia dividir por 3, que daria 25. Certo? E isso aqui daria por 5, né? Por 5, que daria 1. Então, só quem não fez dessa forma aqui, usando a calculadora, você ia pegar o 450 e escrever como 3 ao quadrado, 5 ao quadrado, vezes 2, né? Porque eu tenho 2, 3, 2, 5 e 1, 2. X seria 3, cortaria isso com potência, 5, cortaria isso com potência, raiz de 2. Aí, 3 vezes 5 é 15, raiz de 2 é 1,41. Aí você ia multiplicar 15 vezes 1,4, né? Que foi o que ele deu no comando da questão. Aí você teria aí o 21, tá bom? Então, ó, aqui deu 21. Então, a resposta da questão é 15 mais 21 mais 20. Que isso dá 56. Essa é a resposta da questão. A questão 4, deixa eu ver quantos minutos tem. 8. A questão 4, eu considero ela de duas maneiras. Eu considerei você utilizando a relação B, N, A, que é aquela relação métrica. B quadrado é igual a N vezes A. Quem fez dessa forma, ficou 6 ao quadrado, N vezes 10, né? Que o A é 10. E o N deu 3,6. Mas aí sacaram também que aqui é um triângulo, que a gente chama de triângulo retângulo, e aqui é 6, aqui é 4, e aqui é x, e eu poderia aplicar um teorema de Pitágoras, né? E aí, também dá certo. 6 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais x ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, 4 ao quadrado é 16, igual a x quadrado, né? Isso aqui dá 20, igual a x ao quadrado, isso aí dá um x igual a raiz de 20, aí alguns alunos acharam 2 raiz de 5, que eu também considerei como correto, tá bom?
Duas maneiras. A questão 5 era mais fácil. Ele falou que a distância CB vale 5, a distância AB vale 4, ele queria saber essa distância aqui, ó. Alguns descobriu pelos números pitagóricos. Se eu reparar, eu coloquei no comando da questão, o ângulo A é um ângulo reto. Então, poderia aplicar 5 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais x ao quadrado. Quem fez direto, beleza, né? Quem fez a conta também tá bom. Então, isso aqui vai ficar 25 menos 16. Essa diferença dá 9. X é igual a raiz de 9 e o resultado é 3. Questão 6, sexta questão. Teve gente que substituiu direto, mas foi pelo caminho mais longo. Eu tinha a quadrado menos b quadrado, embaixo eu tinha a quadrado mais 2ab mais b quadrado. Em cima eu tenho a diferença entre dois quadrados, então eu faço a mais b, que multiplica a menos b. Embaixo eu tenho um produto notável. Era só fazer raiz quadrada de a quadrado, raiz quadrada de b quadrado, descobriria que eu tinha um trinômio quadrado perfeito, que eu poderia escrever como a mais b elevado ao quadrado. Se eu reparar, eita, não está aparecendo para vocês. A diferença entre dois quadrados, eu fiz um positivo e outro negativo. Para descobrir que era um trinômio quadrado perfeito, eu fiz a raiz do primeiro e a raiz do último. Aqui, tá bom? E aí, aqui embaixo eu vou reescrever da seguinte maneira. Eu não tenho elevado ao quadrado, eu vou fazer assim, a mais b, que multiplica a mais b. Ó, vou cortar esse positivo com esse positivo, sobrou a menos b, a mais b. Aí eu vou substituir agora, ó, 51 menos 49 e 51 mais 49. Essa diferença ali dá 2, essa soma aqui dá 100. Dividindo fica 1 sobre 50, simplificando por 2. Então essa é a nossa prova, tá bom?